Vamos partir uma vez mais do intelectual conservador Francis Fukuyama, professor da Universidade de Stanford, em um trabalho publicado agora no meio do ano na revista Foreign Affairs, em que ele reflete sobre os efeitos da pandemia na ordem política internacional. E aí ele nos coloca algumas questões que parecem interessantes do ponto de vista do desenho de uma análise mais abrangente, análise essa que nós só teremos condições objetivas de realizarmos no futuro, quando pudermos olhar para trás e pudermos identificar melhor o que aconteceu, os elos de causalidade. Nós ainda estamos no meio deste processo e não é simples fazer uma análise objetiva em meio a um processo tão contundente quanto esta pandemia. Mas, na perspectiva dele, estava absolutamente claro, que alguns países conseguiram enfrentar com maior competência os efeitos sanitários e socioeconômicos da pandemia do que outros países. Ele aponta que os fatores responsáveis pelo sucesso das respostas à pandemia têm a ver com as capacidades estatais, com a existência de confiança social e a existência de lideranças. Sigo, literalmente, nas palavras de Fukuyama, países com estados disfuncionais, sociedades polarizadas e lideranças medíocres tiveram um desempenho muito ruim, deixando a sua população e suas economias mais expostas e mais vulneráveis. Ele não é o único a ter esse tipo de análise, e se vocês forem ler o artigo com atenção, verão que ele vai dizer que sociedades com distintos perfis sociopolíticos, países com distintas organizações econômicas, podem se enquadrar aí nos casos de boas respostas e más respostas. E eu gostaria também de fazer uma ligação entre o que o professor Fukuyama faz aqui e aquilo que eu havia tratado dos documentos do National Intelligence Council, produzidos alguns anos atrás, publicado em janeiro de 2017, em que exatamente se questionava os riscos associados a rupturas as mais diversas e a necessidade das capacidades estatais e como as novas tecnologias podem fomentar a desconfiança nas lideranças mais diversas na sociedade. Então, essa pandemia foi uma espécie de choque, teste de realidade sobre as ideias colocadas pelo National Intelligence Council e, de alguma forma, Francis Fukuyama reverbera neste sentido. Segue ele, ele claramente vai dizer que a agenda pós-Thatcher e Reagan, a agenda do enfraquecimento das capacidades estatais nas mais diversas áreas, a ideia muito fomentada pelos meus colegas economistas, ou pelo menos por parte deles, de que o governo é sempre o problema e nunca a solução, tudo isso ajudou a enfraquecer muitos países e muitas sociedades na perspectiva do Fukuyama, bem como o enfrentamento da crise envolve fortalecimento de capacidades estatais. Imaginar políticas à margem de uma capacidade estatal mais robusta por meio da ajuda humanitária, da filantropia, que isso vai poder substituir a competente ação do Estado numa emergência nacional, é algo que está muito além da visão do Fukuyama, que, insisto, é um intelectual da cepa conservadora estadunidense, não é defensor nem de perto de qualquer saída estatista aos moldes de países de planejamento central. Ele é radicalmente contra isso, ele é antissocialista com todas as credenciais possíveis, porém ele observa que numa sociedade capitalista vibrante, moderna, aberta, o Estado tem uma série de papéis a cumprir e um Estado tem que ter competência e capacidade de exercer estes papéis com contundência e com eficiência, particularmente no momento de emergência. E deixar a livre iniciativa, as decisões de mercado, a busca do lucro, comandar todas as esferas da vida social, num momento de crise como nós estamos vendo, é algo difícil de ser equacionado. Perspectiva de Francis Fukuyama, gostaria de insistir. Em outros momentos, até para ilustrar a dinâmica macroeconômica e falar da conjuntura e de sua análise, nós trouxemos os dados do último relatório sobre a perspectiva da economia global do Banco Mundial.
as projeções podem eventualmente se alterar, mas a ideia muito básica é que a crise atual ela é extremamente contundente, talvez venha a ser uma das maiores da história, né, se não em termos da sua profundidade de variação de PIB, mas possivelmente em termos do quão abrangente ela tem sido, de quantos países ela pode estar atingindo. Aqui aparece a América Latina e o Caribe, LAC, as siglas são em inglês aqui, né? SSA é África Subsaariana, EAP é Pacífico Asiático e assim sucessivamente. O ponto é, a crise é intensa e a América Latina é a região que aparentemente vai ser atingida com maior contundência. Olhando para a especificidade do Brasil, nós vamos ficar tratando com alguns dados do Brasil, alguns dados mais gerais, eu gostaria de enfatizar novamente que o Brasil hoje está operando com nível de atividades inferior ao começo de 2014, com os dados os mais recentes que nós temos, né, do IBGE, do Sistema de Contas Nacional, referente ao primeiro trimestre desse ano. Em breve teremos os dados do segundo trimestre. O setor industrial ainda está produzindo 13 pontos percentuais a menos do que produzia e a construção muito mais, né? Do lado da demanda, o consumo das famílias e dos governos é basicamente o mesmo que nós tínhamos há 6 anos atrás. Por outro lado, a formação bruta de capital está 1/4 do que é 3/4 do que era lá no começo de 2014. Então, para além do problema da pandemia, nós víamos de uma trajetória, de uma recuperação, de uma retomada muito, muito frágil, na minha leitura, e muito incompleta, né, que demandaria, em condições normais de temperatura e pressão, uma articulação muito mais eficiente das políticas públicas e dos atores privados. Porém, a pandemia vem num momento em que o tecido econômico social já não estava sólido e essa atuação conjunta e competente e contundente se faz ainda mais necessária. Se ela vai acontecer ou não, depende das decisões dos atores. Aqui são os dados de variação do produto nas diversas métricas que eu já havia comentado para vocês, trimestre a trimestre, trimestre frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, sem pegar totalmente os efeitos da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, a produção era 1,5% a menos do primeiro trimestre de 2019, que já não foi um ano tão maravilhoso assim, e assim sucessivamente. Aqui nós olhamos as variações frente ao trimestre anterior, com exceção do setor agropecuário, de uma tímida retomada no setor imobiliário. Quase todos os segmentos da economia, do ponto de vista do lado da oferta, particularmente a indústria extrativa, a construção, né, são setores com uma queda muito intensa no primeiro trimestre do ano frente ao último trimestre de 2019. Essa tendência vai se aprofundar e muito com a pandemia. Por outro lado, é importante chamar a atenção que o Brasil herdou dos ciclos anteriores de crescimento uma situação de reservas internacionais elevadas, né, e de baixo endividamento externo. É isso que nós destacamos. Então, por mais que o Brasil tenha níveis de dívida, mas não é dívida externa, é dívida em geral relativamente elevadas frente a outros países emergentes em desenvolvimento, nós não temos um problema que historicamente nos afligia, que era o problema do endividamento em moeda estrangeira, que sempre introduz um componente adicional de instabilidade sobre as nossas economias. Então, neste momento, nós estamos um pouco mais protegidos nesta dimensão particular, o que é positivo. Tomara, né, e aí eu estou expressando uma visão e um desejo, né, os gestores, particularmente no Banco Central, preservem as reservas internacionais e que essas não sejam utilizadas para outras finalidades que não a finalidade precípua de funcionar como um amortecedor para choques externos. Isso porque, conforme nós estamos observando aqui, a fuga de capitais, na entrada líquida de capitais dos países emergentes em desenvolvimento,
né, e quando esse número é negativo é porque tem mais dinheiro saindo do que entrando, isso implica, né, no resultado atual muito maior do que as crises recentes, maior do que a crise financeira global, maior do que o momento em que a política monetária dos Estados Unidos volta e os capitais vão sair dos emergentes do Brasil, e a instabilidade no mercado financeiro chinês em 2015. E muito maior esta fuga, né, a partir do momento em que a pandemia se explicita até aqui, esse processo tem sido bastante rápido. Tomando os dados do Banco Central, né, esses dados aqui não fui eu que os elaborei, então os dados são do Banco Central, eu estou lendo eles para vocês, reforça aquilo que eu havia mostrado, até porque o dado é o dado. Né, por coincidência, o Banco Central fez aí o mesmo período base, 2014 e 2001, para observar o comportamento do nível de atividades, e é isso que se observa, e a linha contínua a partir das projeções do setor privado. Os vários analistas de mercado projetam uma queda ainda mais intensa para o segundo trimestre. Dos dados que nós já temos mensais, o emprego formal está desabando, o nível de atividades, né, que é uma proxy do PIB calculado pelo Banco Central também, e as perspectivas já foram piores em termos de queda, né, estão menos piores agora, talvez pelo efeito amortecedor de algumas medidas, mas nos colocam ainda no patamar de um crescimento negativo entre 5% e 6%, o que é bastante preocupante. Vários indicadores de confiança estão ainda muito deteriorados. As vendas no cartão de crédito, é possível ter informações diárias sobre isso, em médias semanais, e é um indicador antecedente do que está acontecendo no lado da demanda das famílias, das empresas. Nós temos aqui um desempenho negativo, isso é algo que nós temos que chamar atenção, e como isso é cartão de crédito, são vendas pelo sistema Cielo, temos que também ter o cuidado de interpretar esse dado, que a recuperação pode não ser efetiva, ela pode simplesmente significar que as pessoas não estão mais usando dinheiro por conta do distanciamento social e estão comprando de casa, né? Estão utilizando as formas de pagamento que não o desembolso à vista de recursos. Pois bem, né, ainda assim, e feita essa ponderação, nós temos gastos abaixo do que nós tínhamos antes da pandemia. O consumo de eletricidade, que é outra variável que nos dá uma informação diária e pode permitir médias semanais, e aqui o Banco Central comparava lá com março de 2020, para vários segmentos de atividades, o consumo de energia vem em recuperação, sim, é algo positivo, tem que ser destacado, mas ainda operando a variações baixas, sempre lembrando que a base disso é março. Esse consumo de energia revela um setor industrial que não vinha produzindo muito, que vinha estagnado. Então nós estamos numa recuperação sobre uma base estagnada. Os voos diários desabaram e a carga geral de eletricidade também. Aqui nós observamos as projeções. Eu peguei uma projeção, né, de uma instituição privada, da FIT. Essas projeções podem variar, mas de um modo geral sinalizam para uma taxa de variação negativa do PIB do Brasil em 6%. Não será a maior e a mais grave dentre as principais economias, né, mas será mais grave do que a média dos emergentes, excluindo a China. A China teria uma variação levemente positiva. Outros países em desenvolvimento, como o México, a economia do México está ligada aos Estados Unidos fortemente, tem uma grande exposição, como nós já vimos. E a queda da economia dos Estados Unidos tem um impacto proporcionalmente elevado na economia do México, para além do fato de que a pandemia também é muito grave no México. Nós vemos aí um conjunto de países com dificuldades muito grandes, a área do euro em especial dentre os países avançados. Um dado que já é claro, né, por isso é passado, é o resultado do primeiro semestre, o último dado disponível. Agora, final de agosto, está saindo, pelos próximos dias, o dado até julho, mas não deve ser muito diferente. O que nós observamos? Uma forte queda das receitas tributárias, né, já descontada a inflação, um resultado bastante negativo, e um aumento de despesas, parte desse aumento, resultado da própria necessidade do Estado gastar mais neste momento.
Com respeito ao mercado de trabalho, vamos pegar o último dado da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Para entender as informações da PNAD, né, a ideia da taxa de desocupação, o que é a taxa de desocupação? É daquelas pessoas que estão em idade ativa, que pertencem ao mercado de trabalho, quem é que efetivamente procurou trabalho naquele período e não encontrou. Isso vai ser a desocupação. Há pessoas que vão simplesmente não procurar trabalho naquela semana porque não tem condições. E há pessoas que já desistiram e saíram do mercado de trabalho. Então, o IBGE calcula essas diversas métricas para que se possa compreender o que está acontecendo. Se de fato as pessoas estão indo buscar ocupações, porque não é só um emprego formal, são várias formas de ocupação e não encontram, ou se as pessoas simplesmente estão saindo do mercado de trabalho. E aparentemente esta crise tem produzido este último efeito. Muitas pessoas estão simplesmente saindo do mercado de trabalho, né? O efeito do distanciamento social e o efeito da contundência da crise. Aqui tem os grandes números, né? As pessoas com 14 anos ou mais no Brasil são 174 milhões em grandes números, né? As pessoas que estão no mercado de trabalho, 96 milhões, as que estão fora do mercado de trabalho, 78 milhões. E das pessoas que estão dentro, tem uma parcela ocupada e tem uma parcela desocupada, que é quem procurou ocupação e não conseguiu. E das pessoas que estão ocupadas, um grande contingente, né? Para vocês terem uma ideia, esse contingente equivale a quase a população do Uruguai vezes 2, né? São pessoas que conseguiram alguma ocupação, mas trabalharam muito pouco, estão subocupadas. Então, se nós juntarmos o contingente da população desocupada e a população que trabalhou algumas poucas horas naquela semana da pesquisa, nós temos aí mais de 20 milhões, cerca de 20 milhões de pessoas, o que é um número muito expressivo. E ainda há aquelas pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho e que não estão, e que saíram do mercado de trabalho. Não é porque não tem sequer dinheiro para ir buscar trabalho, pegar um ônibus, fazer um lanche, né? Ou porque, dado o isolamento social, estão em casa. Esse contingente cresceu muito. Então, há muitas pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho e não estão. Esse número é maior do que os desocupados. E tem aquelas pessoas que gostariam de estar buscando trabalho e não estão, né? Que estão fora do mercado de trabalho nessa situação de desalento, de incapacidade sequer de buscar o trabalho. Vamos ver os gráficos para vocês terem uma ideia. A linha azul é a taxa de desocupação. Ela basicamente dobrou de 2012 para cá, né? Mas não cresceu significativamente com a pandemia. Ela está mais ou menos no patamar que ela estava em meados de 2016, 2017. Está oscilando sobre um nível alto, acima de 10%. O que nós temos aqui são outras, a subocupação, que vem crescendo também significativamente. Essa taxa que junta a subocupação com aquela força de trabalho que gostaria de estar trabalhando. Então, somente aquelas pessoas que gostariam de estar trabalhando e não estão sequer buscando, e aquelas que estão ocupadas, mas com precariedade, isso é 1/4 da nossa força de trabalho. É muita gente. E aí, por fim, nós temos a taxa combinada, nas várias taxas combinadas de subocupação com insuficiente de horas trabalhadas, né, e de desocupação com a força de trabalho em potencial. Então todas elas sinalizam uma deterioração por razões distintas, mas que a pandemia está agravando. Um olhar para além do Brasil, voltando para os dados do FMI, e um estudo recente, agora de final de junho, vocês podem entrar no site da FMI e localizar. Quer dizer, esse trabalho agora é de agosto, mas as pesquisas foram feitas um pouquinho antes. Procura explicar o atraso relativo da região comparativamente a outras regiões, aos países emergentes em desenvolvimento da Ásia, ou mesmo aqueles países que pertenciam à área de influência da União Soviética e se tornaram economias de mercado do leste europeu. Nós estamos com um desempenho relativamente pior do que os países emergentes em desenvolvimento da Europa dos anos 90 até aqui, ou seja, nos últimos 30 anos, não é nos últimos 3, 4 ou 5 anos. Essa divergência, e aí o exemplo dado pela FMI entre Polônia e México, mas poderia ser entre Polônia e Brasil, ou entre algum país, República Tcheca e Brasil, dá conta de mostrar que tanto México quanto Polônia, né, investiram formação bruta de capital
níveis muito parecidos, né? Aliás, níveis maiores do que o do Brasil, diga-se de passagem, o Brasil está devendo muito na área de investimento, né? Particularmente porque o investimento público não tem crescido. Porém, a renda da Polônia cresceu muito mais. E isso envolve, essa é a mensagem do estudo, um aspecto fundamental. Para conseguir crescer, nós temos que ter instituições melhores e investir em pessoas. E nessa área, a América Latina, inclusive o Brasil, está muito para trás. A qualidade das nossas instituições e o investimento em pessoas. Por isso e por fim, a pandemia nos pega com um crescimento muito menor e vai nos atingir de forma muito intensa. Essas são as projeções do FMI feitas em junho, né, bastante mais pessimistas do que a mediana das projeções de mercado, né, e 2021 não vai recuperar nem um pouco o que nós vamos perder em 2020 nas estimativas do FMI. Então a agenda de construção de um futuro melhor é uma agenda complexa e que vai exigir um esforço muito grande dos atores públicos, dos atores privados. Nós temos que fazer o dever de casa que nós não fizemos historicamente. Voltar a investir em infraestrutura e voltar a investir seriamente em pessoas. Essa é a visão do FMI e a visão de outras instituições e analistas.